irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje irei pregar aqui, local. O irmão Antônio está para cima ali, fiquei aqui só. Irei dar início na pregação do Senhor Jesus. Oi. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Boa noite a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos deu uma ordem lá em Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, mas se não crê já está condenado. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo próprio Jesus. Jesus falou lá em João 3,19. Jesus disse que a condenação é esta, que os homens amarão mais as trevas do que a luz. Jesus Cristo falou que os homens amarão mais as trevas, mais o pecado do que a Deus. O homem ele ama mais o pecado, mais a iniquidade do que o próprio Jesus. Mas como Jesus falou lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Somente Cristo Jesus liberta o homem da cachaça, da maconha, das drogas. Somente Cristo Jesus, ele tem o poder de libertar o homem. Mas como Jesus falou lá em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra porta, não há outra saída. Atos capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro disse que nem o outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome é dado, entre o qual devemos ser salvos. A salvação não é por meio de religião. A salvação não é por meio de religião evangélica, nem católica, nem espírita, nem testemunho de Jeová. A salvação ela é por meio de Cristo Jesus. É por isso que nessa noite eu anuncio para você Jesus Cristo, porque Ele é a única solução para nossas vidas. É Jesus. Mas o homem ele está ocupado demais. O homem ele está muito ocupado. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para meditar nas Escrituras. Mas o próprio Jesus falou lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna. E são elas que falam de Jesus. A Bíblia, ela tem as palavras da vida eterna. Jesus Cristo. Jesus, ele tem as palavras da vida eterna. Então, se hoje nós estamos aqui com vida, é porque Ele nos permitiu, nos deu. Nessa noite eu gostaria de ler aqui um texto
que se encontra em Lucas capítulo 16, aliás, capítulo 19, versículo 16, aonde Jesus fala de uma história de dois homens. Lucas capítulo 16 e o versículo 19. Jesus ele fala sobre uma parábola, conta uma parábola acerca de dois homens. Um deles servia a Deus e o outro não. O versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado e esplendidamente. Então Jesus fala que havia um homem rico, tinha os melhores amigos, tinha a melhor comida, tinha dinheiro, ele vivia todos os seus dias arregalado e esplendidamente, mas estava se esquecendo de buscar a Deus. Hoje, quantas pessoas não estão da mesma forma que este homem, vivendo no pecado, na iniquidade e se esquecendo de buscar a Deus? Quantas pessoas não estão dessa forma? Quantas pessoas não estão neste mundo, na prática do pecado, na iniquidade, fazendo as suas próprias vontades, os seus próprios desejos? Muitas pessoas estão igual a este homem, vivendo seus dias inteiros, praticando iniquidade, praticando pecado, desagradando a Deus. Mas Jesus falou que havia um homem rico, e ele se vestia das melhores roupas, comia a melhor comida, tinha os melhores amigos, tinha dinheiro, mas estava faltando uma coisa na sua vida. Estava faltando Cristo Jesus. Quantas pessoas não estão igual a este homem? Quantas pessoas não estão aí? Quantas pessoas que não são ricas? Quantas pessoas que estão se esquecendo de Deus? Não querem ter uma vida de santidade perante o Senhor Jesus? Mas como Jesus falou, João 3,19, ele diz que os homens amarão mais as trevas do que a luz. O homem ama mais o pecado do que a Deus, porque se realmente amasse a Deus, obedecia a sua palavra. O homem não quer obedecer a palavra de Deus. O homem prefere obedecer ao diabo do que a Deus. Prefere obedecer homens, mas não quer obedecer ao Senhor Jesus. O homem não quer se sujeitar à lei de Deus, prefere se sujeitar a este mundo pecaminoso, mas não quer se sujeitar à palavra de Deus. Então Jesus disse que ali havia um homem rico, tinha de tudo, só que estava faltando Jesus na sua vida. Hoje, quantas pessoas não têm tudo, mas está faltando Jesus Cristo? Jesus Cristo, Ele é a única esperança e a única solução para nossas vidas. Nós somos salvos não porque nós frequentamos uma religião católica. Nós somos salvos não porque nós frequentamos uma religião evangélica. A nossa salvação, ela vem de Jesus.
ela não vem de religião, porque religião é fonte de lucro. Enquanto os religiosos estão aí enriquecendo a custa das pessoas, as pessoas estão sendo enganadas pelo evangelho que está sendo pregado hoje. Mas não é o evangelho das escrituras, mas é o evangelho desses templos religiosos, que prega prosperidade, mas não prega o juízo de Deus. Prega que você vai ser rico, prega que você vai ser próspero, mas não prega contra o pecado. Os pastores enriquecendo, andando de Hilux, de carro novo, enquanto os membros estão no pior, sendo enganado pelos falsos profetas. Mas o povo está sendo enganado, porque tem preguiça de ler a Bíblia. O povo passa o dia inteiro na internet, mas não tira um segundo para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus. É por isso que o povo está sendo enganado, porque não lê a Bíblia, tem preguiça de ler a Bíblia. É por isso que estão sendo enganados pelos falsos profetas e sendo enganados pelo diabo, porque não lê a Bíblia, tem preguiça de ler a Bíblia. Passo a noite inteira assistindo filme, novelas, mas não quer orar a Deus, não quer ler a Bíblia. Então Jesus disse: o versículo 20: havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele. Jesus também fala do segundo homem, aonde o nome dele era Lázaro. Era pobre, mendigo, vivia em mendigar, mas ele tinha Deus na sua vida. Ele tinha Deus na sua vida. Jesus Cristo, ele faz o convite para o mundo inteiro, para que as pessoas abandonem o pecado, abandonem a maconha, abandonem o homossexualismo, abandonem a cachaça, abandonem a macumbaria, mas não querem abandonar o pecado para seguir Jesus. É por isso que milhões de pessoas estão descendo ao inferno, porque não quer acreditar na palavra de Deus, prefere acreditar em Papai Noel, prefere acreditar no macumbeiro, no espiritismo, mas não acredita na palavra de Deus. É por isso que nós possamos ver hoje o que é que está acontecendo nos dias de hoje. Mas Jesus profetizou, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1 em diante, que o próprio Jesus falou que no final dos tempos haveria sinais da sua vinda. Jesus disse que haverá rumores de guerra. Jesus disse que haverá nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, doença. Tudo isso Jesus ele profetizou que ia acontecer. Possamos ver, a pandemia matou milhões de pessoas, e outras doenças que estão surgindo, fome, terremotos, maremotos. Tudo isso Jesus profetizou, e Jesus falou que isso aconteceria quando estivesse perto da sua vida. Nessa noite eu lhe faço uma pergunta: como é que está a sua vida diante de Deus? Será que a sua vida está de acordo com a palavra de Deus ou não? Porque se não tiver a sua vida de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo, então se apresse em ter uma vida de santidade perante o Senhor, porque a volta de Cristo está perto. Os sinais estão aí. Isso quer dizer que Jesus, a qualquer momento, ele volta.
Jesus falou lá em João 14, no versículo 2. Ele disse que foi preparar lugar, mas virá outra vez. Então ele disse que foi preparar lugar, mas ele disse que voltará outra vez, para levar com ele um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas hoje o povo não quer dar ouvido à palavra de Deus. O povo tampa os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. O povo, ele tampa os ouvidos. O povo, ele sente com raiva de ouvir a palavra de Deus. Já faz 3 anos que eu venho pregando em cidades, anunciando a palavra do Senhor Jesus. Eu não cobro para pregar. Eu anuncio a palavra de Deus por amor à sua alma. O seu dinheiro para mim pouco me importa. Mais uma vez eu lhe pergunto: como é que está a sua vida? Se está de acordo com a palavra de Deus ou não? Mas Jesus Cristo, Ele é a única pessoa que pode nos resgatar. É a única pessoa que pode transformar as nossas vidas. Mas hoje o povo, ele não quer ser transformado pelo próprio Deus. O povo, ele quer saber de rolê. O povo quer saber de um baseado, quer saber de pinga, mas não quer saber da palavra de Deus, não quer saber do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Mateus 10:32, Jesus diz que aqueles que confessarem Ele diante da humanidade, o Senhor Jesus confessará Ele diante do Pai. Mas Ele diz no verso 33, mas se o povo me negar diante dos homens, vai ser negado diante do Pai. Então não negue Jesus, mas não negue o Senhor Jesus Cristo. Receba esta palavra na sua vida. Então Jesus falou que havia ali também um mendigo, que se chamava Lázaro, vivia doente, mas ele tinha Deus na sua vida. Ele tinha Jesus Cristo na sua vida. Mas a Bíblia nos diz que os dois morreram. O rico morreu, o Lázaro morreu. A morte, ela é um ato de igualdade para nós. Morre o rico e morre o pobre. A Bíblia diz lá em Hebreus 9:27 que nós homens estamos ordenados a morrer uma vez só. Então depois disso segue-se o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não adianta você mais fazer uma missa, não adianta mais você rezar, nada disso. Não adianta mais você acender uma vela, não vai adiantar. Porque depois da morte segue-se o juízo. Ou é céu ou é inferno. A Bíblia diz lá em Mateus 10, aliás 7, 13 e 14. Ele diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, mas por ele nós possamos encontrar a salvação para nossas vidas. Hoje o povo não quer andar mais na porta estreita, prefere andar na porta larga. A porta larga representa o pecado, representa a iniquidade. Mas o povo não quer se arrepender dos seus pecados. Mateus capítulo 4, verso 17. Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Jesus ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus diz para nós se arrependermos dos nossos pecados e dar crédito à sua palavra e andar de acordo com a sua palavra. Jesus falou lá no livro de Marcos, no capítulo 8, verso 34. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus disse que se nós quisermos andar com Ele, nós temos que negar o pecado, temos que negar este mundo pecaminoso. Você está disposto a negar o pecado para seguir Cristo? Você está disposto a negar o pecado para receber Jesus Cristo? Mas hoje o povo não se preocupa com a sua salvação. O povo não se preocupa com a palavra de Deus. Acha que a palavra de Deus não vai se cumprir. Acha que a palavra de Deus é um livro qualquer, que não tem poder. Mas a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus ela é verdadeira. Então, como ele diz aqui no versículo 20, ele diz que havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga e via a porta daquele. Então Jesus disse que também havia um homem que se chamava Lázaro, vivia doente, vivia à porta daquele homem rico, a mendigar o que comer. Ele não tinha pão, ele não tinha riqueza, mas ele tinha Cristo Jesus na sua vida. Hoje o seu dinheiro, a sua riqueza não pode lhe salvar da condenação eterna. Só quem pode nos salvar do fogo do inferno é Jesus Cristo. Quando o homem dá crédito à sua palavra. Eu não venho anunciar a religião para você, anuncio Jesus Cristo. Eu não sigo religião evangélica, nem católica, nem espírita, nem testemunho de Jeová. Eu sigo Jesus Cristo, porque Jesus é quem liberta o homem. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então somente Jesus Cristo ele é a verdade que liberta o homem. Não há outra verdade, não há outra esperança se não for Cristo. Mas como Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim também será essa geração. Nos dias de Noé, Jesus disse que o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Mas eles não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Mas Jesus comparou aquela geração de Noé com essa atual. Hoje o povo come, bebe, folga, casa, se descasa, mas não estão preocupados com a salvação. Acha que depois que morre se acabou, mas não. Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, ou é céu ou é inferno. Não existe negócio de purgatório, como o padre ensina. Que quando você morrer, a sua alma vai ficar lá purgando, não. Não existe isso. Jesus disse que é céu ou é inferno. Quantas pessoas que não estão descendo a sepultura? Quantas pessoas que não têm a oportunidade de ter uma vida de santidade perante Deus, mas não quer abrir mão do pecado para seguir Jesus, não quer abrir mão da iniquidade para seguir Jesus Cristo. Mas ele diz no versículo 21: e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vieram lamber
lamberes as chagas, ou seja, feridas. Então aquele mendigo, ele vivia todos os seus dias ali ao mendigar. E os seus próprios amigos eram os cães, ou seja, os cachorros. Ele não tinha amigo. Olha a diferença entre o rico e aquele mendigo Lázaro. Aquele rico, ele tinha de tudo, mas faltava uma coisa, que era Deus. Mas aquele pobre, ele não tinha bem financeiro, até mesmo que comer não tinha, mas ele tinha Deus na sua vida. Olha a importância de quem tem Deus na sua vida, porque Deus, ele supre a necessidade. O versículo 22: E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Então Jesus diz que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para o céu. Jesus disse que o mendigo morreu, mas ele foi levado pelos anjos de Deus para o céu. Mas Jesus disse que também o rico morreu e foi sepultado. Possamos ver, irmãos, que a morte, ela é um ato de igualdade para todos. Morre o rico e o pobre. Agora vai caber de nós, e depois da morte, se nós vamos abrir os olhos aonde? Se nós vamos abrir os olhos na eternidade com Deus, ou na eternidade sem Deus? Porque só existe duas eternidades. Existe uma com Deus e a outra sem Deus. Ou o seu pastor não prega isso para você, ou o padre não prega isso para você. Está na Bíblia. Leia a Bíblia. Abra a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Ou você não tem tempo para ler a Bíblia? Tem tempo para ir à festa, tem tempo para ir para os rolês, mas não tem tempo para ler a Bíblia. No grande dia, muitas pessoas não vão ter desculpa. Como diz no livro de Ezequiel, no capítulo 33, Deus levantou Ezequiel para que Ezequiel pregasse, proclamasse ao povo do que acontecerá. Mas Ezequiel obedeceu a Deus. Ezequiel, ele tocou a trombeta, anunciou para o povo. O povo não foi pego de surpresa. O povo não foi desapercebido. O povo, ele não deu crédito porque ele não quis. Porque a oportunidade teve. Então Jesus disse, como foi nos dias de Noé: assim também será nessa geração. Noé lhe pregou. Noé lhe pregava a palavra de Deus. Noé anunciava para o povo se arrepender, mas o povo não dava crédito, porque o povo estava muito ocupado com as coisas desta vida. As pessoas, elas se preocupam com tudo nesta terra. A única coisa que as pessoas não se preocupam é com a vida eterna, com a salvação. As pessoas se preocupam em vestir uma roupa boa, de ter um telefone bom, de ter um emprego bom, mas não se preocupa com a vida eterna. Jesus disse
para nós não se preocuparmos com as coisas desta vida, mas se preocupar com a vida eterna. Você sabe o que é uma vida eterna? É a eternidade com Deus, é passar a sua vida inteira ao lado do Criador. Mas o povo não quer fazer, não quer obedecer a palavra de Deus. Porque para nós obedecermos a palavra de Deus, temos que deixar o pecado. E a única coisa que o povo não quer deixar o pecado para seguir Jesus. Mas o pecado leva o homem ao inferno, à condenação eterna. Mas Jesus Cristo leva o homem até Deus, ou seja, nos dá a vida eterna. Jesus disse lá em Atos 3,19, ele diz: arrependei-vos, pois convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Então só quem pode apagar os nossos pecados é Jesus Cristo. A religião evangélica não pode apagar os nossos pecados. O pastor não pode apagar nossos pecados. O padre não pode apagar nossos pecados. Imagem e escultura não pode apagar nossos pecados. Só quem pode apagar os nossos pecados é Jesus Cristo. Quando nós cremos na obra dele, quando nós obedecemos a sua palavra. Mas o povo não acredita na palavra de Deus. Como eu disse, o povo acredita em Papai Noel. O povo acredita no macumbeiro. O povo acredita no espiritismo. Mas ele não acredita na palavra de Deus. É por isso que estão vivendo uma vida miserável diante de Deus, porque preferem adorar ao diabo do que a Deus. A Bíblia diz no Evangelho, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15, o apóstolo João diz para nós não amarmos este mundo, porque se nós amarmos este mundo, o amor de Deus não está em nós. Quantas pessoas não preferem amar ao mundo do que a Deus? As pessoas preferem amar o pecado. As pessoas preferem amar a maconha, preferem amar a cachaça, preferem amar os rolês, mas não quer amar a Deus. Não quer amar o Senhor Jesus. Mas Jesus Cristo, ele vai derramar a sua ira sobre a terra. Da mesma forma que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, da mesma forma que Deus destruiu a geração ali de Sodoma e Gomorra, da mesma forma que Deus destruiu, Deus ele vai destruir também essa geração. Então você que me ouve nessa noite, se arrependa dos seus pecados, tenha uma vida de santidade perante Deus. Não viva a sua vida de qualquer jeito. Este homem, ele estava vivendo a sua vida de qualquer jeito, mas a morte chegou para ele, mas foi tarde demais. Hoje as pessoas têm a oportunidade, mas quando a morte bate é tarde.
Da mesma forma que foi tarde aqui para este homem, pode ser tarde para você também. Então se arrepende dos seus pecados, faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é ver todos nós salvos, mas nem todo quer a salvação, porque se todos quisessem a salvação, negariam o pecado, negaria as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Porque hoje eu não vivo mais a minha vontade, eu vivo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que nós proclamemos, que nós o adoremos, que nós invoquemos o nome dele e anuncie para o mundo inteiro como Deus é bondoso e misericordioso. Mas como ele diz no verso 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas ele disse que também o rico morreu e foi sepultado. Mas no versículo 21, melhor dizendo no versículo 23, ele diz: e no Hades ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui Jesus diz no verso 23, quando aquele mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos para o céu de Abraão. Mas ele diz também que quando aquele rico morreu, foi sepultado. E quando ele abriu os olhos, foi no Hades, ou seja, no inferno. E de longe ele viu Abraão e Lázaro. Aí foi aonde ele lembrou de clamar a Deus. Mas foi tarde demais. Ele deixou para clamar a Deus no lugar errado e tarde demais. Quantas pessoas hoje que não morreram estão clamando do tormento eterno, pedindo por misericórdia, mas é tarde demais. Quantas pessoas uma hora dessa, quantos familiares meus, quantos familiares seus que morreram sem Cristo Jesus, não estão no tormento eterno, clamando por misericórdia, clamando pela uma oportunidade, mas é tarde demais. Porque hoje o povo tem a oportunidade de clamar a Deus agora. Enquanto está com vida, mas está deixando para a última hora, como fez esse homem. Esse homem, ele comia, ele bebia, ele farriava, não estava preocupado com a vida eterna. Mas quando a morte chegou para ele, e quando ele morreu, foi abrir os olhos do tormento eterno, ele se lembrou. Hoje, quantas pessoas não estão da mesma forma? Quantas pessoas que agora não se lembram de Deus? Está aí nos movimentos, está aí no rolê, curtindo a vida, mas não está se lembrando de Deus. Mas quando morrer, vai se lembrar da oportunidade que teve, vai se lembrar de clamar a Deus, mas vai ser tarde demais, como foi para este homem. Foi tarde demais, clamou a Deus no lugar errado e tarde demais. Falta de oportunidade? Não, porque teve. O povo é que não quer se entregar para Cristo. O povo prefere se entregar para o diabo do que se entregar para Deus. O povo, ele prefere consultar o macumbeiro, mas não quer consultar a Deus. O povo prefere consultar o espiritismo, mas não quer consultar a Deus. Vivendo aprisionado pelo diabo.
se esquecendo de Deus, se esquecendo da palavra de Deus. Jesus diz na sua palavra que Ele é o nosso socorro. Jesus Cristo é o nosso socorro. Não há outro socorro além de Jesus. Somente Deus, Ele é o nosso socorro. Você tem se socorrido em quem? Você tem se socorrido em Deus ou é no macumbeiro? Você tem se socorrido em Deus ou no feiticeiro? As pessoas preferem adorar demônios, mas não querem adorar a Deus. Porque para nós adorarmos a Deus, temos que se sujeitar a Ele. O povo não quer se sujeitar a Deus. Mas da mesma forma que aconteceu com esse homem. Abra aí sua Bíblia aí, online. Tem Bíblia online, tem Bíblia papel. As pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. É por isso que estão sendo enganadas, porque tem preguiça de ler a Bíblia. Não tem preguiça de fofocar, não tem preguiça de falar da vida alheia, mas tem preguiça de ler a Bíblia. O povo passa o dia inteiro fofocando, mas não quer passar o dia inteiro falando da palavra, lendo a Bíblia. Passa o dia inteiro na internet, mas não quer passar o dia inteiro lendo a Bíblia. Tem preguiça. É por isso que esse povo está sendo destruído, por lhe faltar o conhecimento, porque não lê a Bíblia. E o diabo, ele aproveita dessa situação. Então ele diz no verso 24: e clamando disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então de longe ele viu Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, no céu. Então ele se lembrou de clamar a Deus, mas foi tarde demais. Teve a oportunidade quando estava vivo e não quis. Muitas pessoas é hoje dessa forma. As pessoas correm de um lado para o outro, atrás de coisas que vai destruir as suas próprias vidas, mas não querem correr atrás de Jesus, não querem correr atrás da palavra de Deus. Para que você possa conseguir a vida eterna, não carece você pagar nada, não carece dar o seu dízimo. Deus, ele não quer o seu dinheiro. Deus, ele quer que você seja homem ou mulher obediente a Deus. Mas hoje os líderes só pregam por dinheiro. Cadê os pastores que não querem vir pregar nas praças, nas ruas? Porque para vir pregar nas ruas não dá dinheiro, não dá dízimo, não dá oferta, porque não estão interessados na sua alma, estão interessados no seu dinheiro, enganando o povo. Aonde foi que já se viu na Bíblia Jesus Cristo pedir dízimo? Aonde que foi que já se viu na Bíblia Deus pedir dinheiro? Você que é crente, você que é pastor, me mostre na Bíblia aonde foi que Jesus pediu dízimo, pediu dinheiro para pregar. Hoje só se prega prosperidade, só se prega dinheiro nas igrejas, não prega mais salvação.
É por isso que esses templos religiosos estão levando milhões de pessoas ao inferno, acreditando nas suas mentiras. Não quer mais pregar a Bíblia, não quer mais pregar a palavra de Deus, só prega prosperidade, só prega que você vai ser rico, só prega que você vai ter uma casa na praia, só prega que você vai ter um carro do ano, só prega que você vai ter muito dinheiro, mas não prega o juízo de Deus, não prega a volta de Jesus. Eu nunca vi na Bíblia os apóstolos de Jesus pregar cobrando dinheiro de ninguém. É por isso que Jesus falou que no final dos tempos surgirão falsos profetas que pregam heresias, que pregam mentiras para enganar o povo. E o povo sendo enganado por não ler a Bíblia, por não ler a palavra de Deus. Mas ele diz no verso 24: e clamando disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Agora aqui no inferno ele se lembrou de clamar a Deus. Ele disse: Pai, tem misericórdia de mim. Mas foi tarde demais. Deixou para clamar a Deus na hora errada, no lugar errado. Aquele homem, creio eu, que ele já tinha ouvido a palavra de Deus, mas ele não quis, porque não queria deixar os rolês. Como hoje não é diferente. Hoje as pessoas não querem deixar os rolês para seguir Jesus, porque para seguir Jesus não tem mais rolê, não tem mais movimento, não tem mais pinga. Para seguir Jesus tem que ter uma vida de santidade perante Deus. E o povo não quer abrir mão disso para seguir Jesus. O povo prefere ir para o inferno do que ir para o céu. O povo prefere ir para a condenação eterna do que deixar o pecado para estar com Deus na eternidade. Infelizmente essa é a realidade da vida. Goste você ou não, essa é a realidade da vida. Se eu estivesse aqui anunciando que ia ter uma festa, anunciando que ia ter uma festa, que ia ter um rolê, pessoas davam crédito ao Evangelho, pessoas dariam crédito, pessoas perguntariam onde era, se informaria. Mas como eu estou aqui falando de Deus, as pessoas elas tampam os ouvidos para não ouvir. As pessoas não gostam quando fala de Jesus. As pessoas dizem que tem fé em Deus, mas é uma fé morta, da boca para fora. Porque se realmente o povo tivesse fé em Deus, eles faziam a sua vontade. Se o povo realmente diz que tem fé em Deus, ele fazia a vontade de Deus. Mas hoje o homem não quer fazer a vontade de Deus. O homem ele quer fazer as suas vontades. E a vontade do homem é fazer coisas erradas. A vontade do homem é continuar no pecado. A vontade do homem é fazer coisas que desagradam a Deus. E dessa forma você não vai chegar no céu. Ou você acha que você vai entrar no céu com um cigarro no bico?
Ou você acha que você vai entrar no céu com um litro de cachaça debaixo do braço? Não. Você só vai entrar no céu quando deixar o pecado, quando deixar a iniquidade para seguir Jesus. Somente largando o pecado para seguir Jesus que você vai entrar no céu. Não há outra porta, não há outra saída. A saída para o homem é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Mas como esse homem morreu e foi sepultado, e quando ele abriu os olhos, foi no tormento eterno. E lá ele se lembrou de clamar a Deus. Mas foi tarde. Foi tarde demais. Hoje você tem a oportunidade de clamar a Deus agora. Clame o nome de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Compre uma Bíblia para você valer. Compre uma Bíblia. Você pode comprar uma Bíblia. Você pode abaixar uma Bíblia online para você ler. Lê a Bíblia. Obedeça o que está escrito na palavra de Deus. Deus diz lá em Jeremias 33:3: clama a mim que eu te responder-te-ei. Jesus diz para nós clamarmos a Ele, que Ele responde o nosso clamor. Deus, Ele responde o nosso clamor. Deus, Ele responde as nossas orações. Ou você acha que você vai entrar no céu porque você reza uma imagem de escultura? Você acha que você vai entrar no céu porque você paga uma promessa? Você acha que você vai entrar no reino dos céus porque você foi para o Canindé? Você acha que você vai entrar no céu? Você acha que você vai para o céu adorando uma imagem de escultura? Ou você acha que você vai para o céu e ir para o Canindé pagando promessa? Não. A gente vai para o céu adorando a Deus. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Maria não é mediadora. Aparecida não é mediadora. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O povo não quer ler a Bíblia, é cego espírito, porque não lê a Bíblia. O povo não ouve as Escrituras. Só quem pode nos salvar é Jesus Cristo. Se nós cremos em Cristo Jesus, teremos a vida eterna. O povo prefere adorar o diabo, mas não quer adorar a Deus. Ou você acha que você vai chegar no céu, diante de Deus lá, querer se justificar com Ele? Só quem pode nos justificar é Jesus Cristo, é o sangue de Jesus. Religião católica, nem evangélica, nem espírita, nem testemunho de Jeová, nem pastor, nem padre, nem imagem de escultura pode nos salvar, pode nos justificar. Só quem pode nos justificar é Jesus Cristo. Hoje o povo não gosta quando fala de Jesus. O povo, ele tampa os ouvidos para não ouvir a palavra. Estão sendo enganados. Mas quando estiver clamando no inferno por misericórdia, vai ser tarde. Como fez este homem. Este homem, ele clamou por misericórdia a Deus, mas foi tarde. Não se iluda com essas religiões. Não se iluda.
mas obedeça a palavra de Deus. A Bíblia é bem clara. O povo é que não quer ler a Bíblia, tem preguiça. Tem preguiça de ler a Bíblia. Mas ele diz no verso 23, 25: e disse, porém, Abraão: filho, lembra de ter que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este é consolado e tu atormentado. Jesus diz: você lembra que tu recebesse os teus bens em tua vida? Agora tu é atormentado e Lázaro é consolado. Então somente Jesus Cristo ele é o nosso consolador. Jesus Cristo ele é o nosso consolador. E o povo prefere consultar o diabo, mas não consulta a Deus. É por isso que estão vivendo uma vida miserável perante Deus, porque não quer obedecer a palavra. O povo ele quer ir contra a palavra de Deus, mas não quer se sujeitar à lei de Deus, à Bíblia. Mas ele disse: você lembra dos teus bens, como tu recebesse, mas agora tu é atormentado e ele consolado. As pessoas não querem mais ouvir o evangelho da Bíblia. Quer ver ouvir um evangelho de mentira, de pecado. As pessoas não querem mais se arrepender dos seus pecados. O diabo ele não gosta quando a palavra de Deus é pregada. O diabo ele se ira com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ela é a verdadeira. O povo ele não gosta quando a palavra de Deus é pregada, quando o reino de Deus é anunciado. Deus não afundou nenhuma religião, está na Bíblia. Jesus Cristo ele disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A religião não liga o homem a Deus. Quem liga o homem a Deus é Jesus. Jesus Cristo é quem liga o homem a Deus. As pessoas não ouvem a palavra. As pessoas ela é destruída por lhe faltar o conhecimento. Mas Jesus disse: aqui em Mateus, Lucas 16: e disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Ele disse: olha, agora tu se lembra que tu teve a oportunidade da tua vida de ter uma vida de santidade, mas tu não quis. Preferiu continuar no pecado, preferiu continuar na droga, na cachaça, no homossexualismo, mas não quis se voltar para Deus, não quis obedecer a palavra de Deus. Então tu serás atormentado e Lázaro será consolado. Somente quem pode consolar o homem é Deus, Jesus Cristo. Somente quem pode consolar o homem é Jesus.
João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar a vós lugar. E se eu for e vós preparar lugar, virei outra vez e vós levará para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Jesus aqui em João 14, ele diz para nós não turbar o nosso coração, para nós cremos em Deus. João, ele diz para nós cremos em Deus, não é para nós cremos numa religião, não é para nós cremos numa religião evangélica, não é para nós cremos numa religião católica, não é para nós cremos numa religião espírita, mas é para nós cremos em Deus. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em Deus. Você tem crido em Deus? Você tem crido na palavra de Deus? Como ele diz no verso 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, João 14, o versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em mim. A única pessoa que nós devemos crer é em Jesus. Nós não devemos crer no homem, mas crer em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Para nós chegarmos até Deus, é por meio de Jesus Cristo. Para nós chegarmos até Deus, é por meio do Senhor Jesus. Somente Jesus Cristo. Versículo 3: e se eu for e vós preparar lugar, virei outra vez e vós levará para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Jesus Cristo, ele foi preparar lugar, mas virá outra vez para levar com ele um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquelas pessoas que decidem negar o pecado para seguir Jesus Cristo, um dia Jesus, ele vai voltar e com ele será levado. Então só quem pode nos justificar é Deus, Jesus Cristo. Atos 4:12: e nem o outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado, entre o qual devemos ser salvos. Então somente Jesus Cristo. Ele disse, o apóstolo Pedro disse no livro de Atos, que nem um outro há salvação, somente Jesus, somente Jesus Cristo, ele é a salvação para a humanidade. Já faz 3 anos que eu venho pregando em cidades, percorri várias cidades, anunciando o Evangelho, e as pessoas não querem ouvir a palavra, elas tampam os ouvidos, para não ouvir o Evangelho da Bíblia. Não é o Evangelho dos tempos religiosos, não, é o Evangelho da Bíblia, o Evangelho que Jesus pregou. As pessoas querem ver uma pregação hoje que te torna o cara. As pessoas não querem mais ouvir uma pregação que confronta pecado.
Se você não quer ouvir a palavra, tampa os ouvidos, porque tem pessoas que querem ouvir. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus é a verdadeira. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade que liberta o homem é Jesus Cristo. Essa verdade que liberta o homem é Jesus. Jesus é quem liberta o homem da maconha. Jesus é quem liberta o homem da cachaça. Jesus é quem liberta o homem do roubo. Somente Jesus é quem liberta o homem. Então Jesus disse aqui: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então Jesus disse para nós não se preocupar, não se turbar o nosso coração, mas credes em Deus, credes na palavra de Deus. Você tem crido em quem? Você tem crido no homem ou na palavra? Você tem confiado em quem? Você tem confiado em Deus ou na sua religião? Você tem confiado em Deus ou em quem? Porque a nossa confiança tem que estar em Deus. Somente Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Cabe se você quer abrir a porta do seu coração, sim ou não. Jesus diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 15. Jesus diz que aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no inferno. Então Jesus diz: aqueles que não for achado escrito no livro da vida. Então só quem pode escrever o nosso nome no livro da vida é Jesus. Religião não pode escrever. O pastor não pode escrever o nosso nome no livro da vida. O padre não pode escrever o nosso nome no livro da vida. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é que escreve o nosso nome no livro da vida. Então ele diz que se nós não acharmos o nosso nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Será que você vai ter o seu nome achado no livro da vida? Será que você vai ter o seu nome achado no livro da vida ou não? Porque só quem pode escrever ele é Deus. Só quem pode escrever é Jesus Cristo. E ele diz no verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. E se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar a vós lugar. Ele diz que veio e foi preparar lugar para um povo que se arrepende de seus pecados e crê em Jesus. Então nós temos que crer em Jesus. Não possamos crer em outras coisas. Temos que crer em Deus.
Ezequiel capítulo 33. Deus ele diz: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz eles: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia. Deus aqui levantou Ezequiel. Deus constituiu Ezequiel um atalaia, um pregador da palavra de Deus, um anunciador. Deus levantou ele para pregar, para anunciar para o povo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus aqui liberta o homem. Então ele diz, e veio a minha palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio sobre Ezequiel, para que Ezequiel pregasse, para que Ezequiel proclamasse, tocasse a trombeta em Sião, pregar a palavra de Deus. Nós temos que pregar aquilo que está escrito, não é aquilo que o povo quer ouvir. O povo não quer ouvir mais umas palavras que confrontam pecado. O povo quer ouvir uma palavra que passa a mão na sua cabeça, mas não quer ouvir uma palavra, uma pregação que fala sobre o seu pecado. Porque hoje o homem não quer ser confrontado pelos seus pecados, acreditando que depois da morte vai para o céu, se não confessar Jesus. Acha que quando morre, se acender uma vela, acha que quando morre pode fazer uma missa. Não. A Bíblia diz lá em Hebreus 9:27 que o homem ele está ordenado morrer uma vez só. Então depois disso segue-se o juízo, ou é céu ou é inferno. Ou a sua religião não prega isso para você, ou a sua religião prega que depois da morte tem o purgatório, ou a sua religião prega que você, quando morrer, sua alma vai ficar purgando. Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz em Hebreus 9:27. Abra sua Bíblia em Hebreus 9:27, que está ordenado o homem morrer uma vez só. Então depois segue-se o juízo, ou é céu ou é inferno. Mas Deus ele levantou Ezequiel para pregar. Prega, proclama, toca a trombeta em Sião, anuncia para o povo. Então ele diz no verso 3: e vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Então essa foi a ordem de Deus. Deus levantou Ezequiel e ordenou: olha, tu prega, tu anuncia para o povo a minha volta, tu anuncia para o povo abandonar o pecado, tu avisa para o povo abandonar o erro, para seguir Deus, para seguir a minha palavra. Mas será que realmente o povo está dando ouvido à palavra de Deus? Será que realmente o povo obedece à palavra de Deus? Ou o povo prefere viver a sua vida de pecado? Ou o povo prefere viver as suas vidas de qualquer jeito, correndo de um lado para o outro, atrás de festas, de movimentos, mas não quer deixar o pecado para seguir Jesus? Ou você acha que se morrer embriagado, ou você acha que se você morrer alcoolizado vai herdar o céu? Não. Apenas aquelas pessoas que creem em Deus, aceitam Ele nas suas vidas e andam de acordo com a sua palavra, essa sim, se morrer, herda a vida eterna.
Mas ele diz, no verso 3: e vendo ele que a espada veio sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Então essa foi a ordem de Deus. Deus ordenou ele, Ezequiel, para que Ezequiel pregasse, para que Ezequiel anunciasse a palavra dele. Mas da mesma forma ali, que o povo não quiser ouvir, da mesma forma que o povo não der ouvido, está nos dias atuais. Os dias atuais que agora, o povo não dá ouvido à palavra. O povo prefere dar ouvido a mentiras, mas não dá ouvido à palavra de Deus. Mas quando for no grande dia, que dia é esse? O dia que todos nós estaremos lá diante do Senhor Jesus. Muitas pessoas daquelas que blasfemaram da palavra de Deus vão estar lá e vão se arrepender por ter blasfemado, por ter blasfemado do Evangelho de Jesus. Vão se arrepender, mas vai ser tarde. Mas vai ser tarde demais, porque o dia que nós se arrependemos é hoje. Crê no Senhor Jesus. E ele diz no verso 4: e se aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado e vier a espada e o tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Então Deus diz para ele: olha, tu vai pregar, mas se aquelas pessoas que ouvem não der crédito, eu não vou requerer o sangue delas da tua mão, vão ser sobre as suas próprias cabeças. Deus ordenou ali Ezequiel para que ele pregue. Mas se o povo não quiser ouvir, se o povo não quiser dar por avisado, e quando vir um juízo sobre ele, sobre a humanidade, o sangue delas não vão ser requerido mais dele. Da mesma forma estou aqui, pregando a palavra de Deus, anunciando o caminho da salvação que é Cristo. Mas o sangue de vocês, Deus não vai requerer das minhas mãos, porque preguei, porque anunciei da parte de Deus. Mas Deus ordenou ele: pregue. Mesmo eles não querendo ouvir, pregue. Mesmo eles não querendo dar ouvido, pregue, anuncie. E o nosso dever de pregadores é pregar o Evangelho nas praças, nas ruas, aonde Deus mandar nós ir, vamos pregar o Evangelho. Como eu disse, já preguei o Evangelho em vários lugares. Eu não cobro para pregar o Evangelho, não cobro dinheiro, prego por amor à sua alma, porque a tua alma foi comprada por um preço de sangue, e o sangue inocente que foi derramado na cruz do Calvário. Então foi Jesus Cristo que derramou o seu sangue inocente para morrer por nós, para levar os nossos pecados, estava ali sobre ele, para que um dia nós possamos herdar a vida eterna. Porque a vida eterna é por meio de Cristo. Para nós chegarmos até Deus, é por meio do nosso Senhor Jesus. Então, como ele diz no verso 3, aliás no verso 4: e se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Como ele diz no verso 4:
E se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Então aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não dá por avisado, se elas morrerem nos seus pecados, os seus próprios sangues será sobre as suas cabeças. Mas se essas pessoas que ouvem a palavra de Deus, se elas se arrependem dos seus pecados e crêem no Senhor Jesus, aí sim terá a vida eterna. Você está disposto a negar o pecado para seguir Jesus? Você está disposto a obedecer a palavra de Deus? Jesus falou lá em Mateus capítulo 15, versículo 8. Jesus disse que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hoje o povo, ele honra a Deus com os lábios, mas o seu coração continua no mundo, continua nas coisas desta terra, e diz que tem fé em Deus, e diz que faz algo para Deus. Estão confessando a Deus da boca para fora, mas o seu coração continua com rancor, o seu coração continua odiando. Qual é esse Deus que tu está adorando? Porque o Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Aquele que tem Deus na sua vida, ele ama as pessoas, ele obedece a sua palavra. As pessoas têm honrado a Deus da boca para fora, mas o seu coração continua ainda rancoroso, cheio de ódio, porque não estão adorando a Deus, estão adorando ao diabo. Porque se realmente adorasse a Deus, tinha uma vida transformada. Porque Deus, ele tem o poder para libertar e transformar o homem. Então nós possamos conseguir isso da parte de Deus, em obediência à sua palavra. Mas o homem não quer obedecer a palavra de Deus. O homem, ele não quer obedecer. O homem, ele quer atalhos para chegar até Deus, mas não existe atalho para chegar até Deus. O homem, ele cria religiões para chegar até Deus. O homem, ele cria coisas para chegar até Deus, mas não existe isso. Para chegar até Deus, foi necessário que ele enviasse o seu filho Jesus, e por meio dele nós pudéssemos ter um encontro com ele, porque por meio dele nós possamos ter a vida eterna. Eu não sigo religiões, eu sigo Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, porque religiões são fontes de lucro, como Jesus falou nas cartas lá do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e o versículo 1. Jesus diz que surgirão falsos profetas, que pregam mentira, enganando o povo, atrás de enriquecer, atrás de ganhar dinheiro mais fácil. A própria Bíblia diz que religiões é fonte de lucro. Quando os líderes estão ricos, milionários, e os membros andando de bicicleta, comendo ovo, enquanto os líderes comendo picanha, os filhos nas melhores escolas, vendendo o evangelho, fazendo comércio com a palavra de Deus, e o povo aplaudindo, e o povo seguindo esses falsos profetas, mas não querem seguir Jesus, não querem seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Não querem seguir a palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Não há outra verdade além da palavra de Deus.
Não há outra salvação além de Jesus. Como o Senhor Jesus disse, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo era o nosso mediador. Não há outra pessoa que é o nosso mediador. Não há outra pessoa que é nossa mediadora. É somente Jesus Cristo. Jesus, Ele é o nosso mediador. Mas as pessoas não acreditam. O homem, ele está vivendo cego nos seus pecados, nos seus deleites. Só quem pode nos libertar dessa cegueira espiritual é Jesus Cristo. Mas para que eu receba isso da parte de Deus, eu tenho que me sujeitar a Ele, pedir o perdão a Ele pelos meus pecados, para que Ele possa nos ensinar de acordo com a sua palavra. Mas o povo não quer ser ensinado pela palavra de Deus. O povo não quer ser ensinado pela Bíblia. Jesus falou lá em João 11:28, aliás 11:29. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus disse que nós temos que aprender com Ele, porque Jesus, Ele é humilde, Jesus, Ele é manso. E Ele diz a parte B do versículo: somente nele nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Somente em Jesus Cristo nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. É somente no Senhor Jesus. Além de Jesus não há descanso. O descanso para a alma do homem é Jesus Cristo, é Jesus. Então, como ele diz aqui em Ezequiel capítulo 33, a parte B do versículo 4, ele diz: olha, tu toca, tu anuncia, tu prega a palavra, mas se o povo ouvir a palavra de Deus, não der por avisado, deixe comigo, que o seu sangue delas não vão mais ser requerida das suas mãos, será das suas próprias cabeças. Quantas pessoas que não morreram piamente no pecado, uma hora dessa estão clamando a Deus por misericórdia, mas é tarde demais. É tarde demais, porque há esperança quando nós temos vida. Se você hoje tem vida, então há esperança. Então clame o nome de Deus agora. Não deixe para clamar o nome de Deus amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Clame o nome de Jesus agora, porque hoje pode ser seu último dia. Hoje pode ser a sua última oportunidade. Então clame o nome de Deus. Então, como ele diz aqui no versículo 4, aliás no capítulo 33, verso 4 de Ezequiel, então ele diz: e se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, ou seja, sobre ele, se Deus nessa noite requerer a tua alma ela vai ter qual destino? A tua alma ela vai ter qual destino? Ela vai ter destino do céu ou do inferno? Você sabe quem pregou mais sobre o inferno? Foi o próprio Jesus. O próprio Jesus falou mais do céu, mais do inferno do que do céu. Mas por que foi que ele falou sobre este lugar? Para que nós homens não vá até ele, porque a Bíblia diz que é um lugar de sofrimento, é um lugar de tormento,
É por isso que Deus contou aquela parábola, lá em Lucas 16, 19, que ele fala de dois homens, o rico e o pobre. Deus, ele nos alerta: acorda tu que dormes, tem uma vida de santidade perante o Criador. Mas hoje o homem não quer mais ter uma vida de santidade. Hoje o homem quer ter uma vida de rolê, mas não quer ter uma vida de santidade perante Deus. Ou você acha que Deus não está vendo o seu pecado que você está fazendo? Você acha que Deus não está ouvindo os seus pensamentos agora? Você acha que Deus não está ouvindo os seus pensamentos? Deus, ele nos conhece. Eu não lhe conheço, você não me conhece. Mas Deus, ele conhece o homem, porque ele o criou. A Bíblia diz que Deus criou nós e a sua imagem, para nós sermos seus adoradores. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Qual é a verdade que você está adorando a Deus? Porque a verdade é Cristo. Mas como ele diz, toca a trombeta, avisa, prega a minha palavra. Aqui no livro de Safônios, capítulo 2, o versículo 1 que diz: congregaste, sim, congregaste, ó nação que não tem desejo, antes que saia o decreto e o dia, passe como a palha, e antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Deus, ele fala para nós se arrepender, porque a ira de Deus está perto de ser derramada. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é quem pagou nossos pecados sobre aquela cruz, carregou por nós, para que um dia nós venha crer no seu nome e tenha uma vida eterna. Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus, ele diz: ide pelo mundo inteiro, pregai a sua palavra. Jesus diz: ide pelo mundo inteiro, pregai a palavra dele, e aqueles que creem e foram batizados serão salvos. Mas aquele que não crê já está condenado. Qual é o Deus que você tem crido? É o Deus da Bíblia ou é o Deus das religiões? Qual é o Deus que você tem crido? É o Deus da palavra de Deus ou é os deuses que são criados nas religiões? Porque nós temos que crer somente no único Deus, que é aquele que fez o céu e a terra. Deus, ele criou o céu e a terra, e tudo que há em cima dela e há no céu. Então esse Deus nós devemos adorar, em espírito e em verdade. Adore o nome do Senhor Jesus, porque amanhã pode ser tarde. E como ele diz aqui no versículo 6: mas se quando a atalaia vier, que venha a espada, e não tocar a trombeta,
e não for avisado o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre elas, este qual foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Então Deus disse aqui a Zaqueu: olha, se tu não pregar, se tu não anunciar a minha palavra para o povo, e se esse povo morrer na prática do pecado, e se esse povo morrer impiamente, o sangue de cada um deles eu vou requerer da tua mão. Então Deus, ele disse: se tu não pregar para essas pessoas contra o pecado, contra a iniquidade, e se elas virem morrer nos seus pecados, o seu sangue de cada uma delas eu vou requerer das suas mãos. Cadê os pregadores dessa cidade que não quer pregar o evangelho nas praças, não quer ser confrontado pelo povo? Porque, como eu disse, para pregar aqui não dá dinheiro, para pregar nas praças não dá dinheiro, não dá lucro, porque estão interessados no dinheiro do povo, e o povo sendo enganado por não ler a Bíblia, tem preguiça, de ler as Escrituras. Mas no grande dia do Senhor, as pessoas não vão ter desculpa que não ouviu a palavra. Naquele dia as pessoas vão se lamentar, as pessoas vão clamar o nome de Deus, vai ser tarde. Deixaram para clamar a Deus na última hora, no lugar errado, no momento errado. Quantas pessoas que hoje não têm a oportunidade de clamar o nome de Deus, preferem clamar o nome do diabo do que a Deus. Mas ele disse: mas se quando o atalaia vier, que vier a espada, não tocar a trombeta, e for avisado o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre elas, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Então Deus, ele disse: se nós não pregar a palavra de Deus, se nós não anunciar para o povo o juízo de Deus, para que o povo se arrependa dos seus pecados, o sangue de cada um vai ser requerido nas nossas mãos. Mas hoje o povo não quer ouvir a palavra, o povo não quer ouvir o evangelho de Jesus, prefere ver o evangelho do diabo, da prosperidade, mas não quer ouvir o evangelho de Jesus. Seus irmãos, irmãos, a palavra foi pregada aí para o povo. Vamos ver, irmãos, toda vez que a gente está pregando se manifesta um demoniado para tentar, irmãos, impedir a pregação do Senhor Jesus. Mas que Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo, tá bem? E se o Senhor nos der abrir a oportunidade, nós estaremos pregando mais vezes. E que os irmãos fiquem com a paz do Senhor em nome de Jesus.